Bem-vindo, bem-vinda para a última leitura comentada do livro Caderno Proibido, de Albert Céspedes. Essa vai ser a 31ª leitura e a última leitura do livro. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou ler os registros 19 de maio e o último registro, que é o do dia 27 de maio, eu vou interromper, né? A gente comenta até ali e depois a gente entra no último registro do livro para a gente poder encerrar, né? Esse livro que, né, na minha opinião, é um livro assim, que fala muito de nós, principalmente nós mulheres, né? Porque são registros de uma mulher comum, como muitas de nós, né, que temos nossa casa, família, trabalho, né, e que muitas vezes nos encontramos em situações em que a Valéria se encontra e viveu, né, e alguns conflitos, né, igual a gente veio trabalhando aí no decorrer, né, desse período, né, e a gente viu que alguns dos conflitos dela são muito atuais, né? Então, e o livro ele tem um pós-fácil que se chama Além das Aparências. Esse pós-fácil ele foi escrito por uma pesquisadora e professora italiana chamada Mariella Muscariello, e ela é uma pesquisadora e professora de literatura italiana. E ela faz uma análise rápida, assim, né, em poucas páginas, nesse pós-fácil, né, de algumas passagens do livro, né, muito focado na Valéria, obviamente, né. Então eu vou fazer depois uma leitura comentada, num outro vídeo, apenas do pós-fácil, porque como ele faz parte do livro, eu acho importante a gente trazer o livro inteiro. Mas eu não vou ler o pós-fácil. Na verdade, assim, eu vou ler ele quase todo, mas ela começa fazendo alguns comentários sobre a própria Albert Céspedes, metodologia dela, como que ela escreve os livros. Eu não vou entrar em detalhes nisso, eu vou trazer, eu acho que é mais importante a gente entrar naquilo que diz respeito a personagem, né? E ela, essa professora, ela inclusive cita alguns profissionais, né? Psicólogos, pessoas dessa área, né? Do comportamento humano, e ela cita, né? Algumas coisas que corroboram, né? E que fazem uma análise aí disso tudo que acontece com a Valéria, e eu acho que é legal a gente trazer. Então isso vai ficar para uma outra leitura, que eu vou intitulá-la nem como uma 32ª, vai ser o pós-fácil, né, do livro, e aí vai ficar para um próximo vídeo. Então vamos lá, né, na nossa última leitura do livro Caderno Proibido. 19 de maio. Está cada vez mais difícil escrever. À noite, Michele fica acordado até tarde, escutando música. Comprou 2 discos, A Cavalgada das Valquírias e A Morte de Siegfried, e os toca com tanta frequência que se tornaram um pesadelo para mim. Ontem, quando entrei no quarto, ele já estava deitado, e a vitrola a seu lado girava em vão, com um chiado angustiante. Mantinha a cabeça de lado sobre o travesseiro, numa posição de absoluto repouso, que ainda assim revelava enorme cansaço. A expressão fixa de seu rosto me assustou. Então me aproximei e o abracei. Eu também me sentia tolhida numa solidão que nunca experimentei antes de chegar a esta idade. Michele não se surpreendeu com meu repentino impulso de ternura. As pessoas que vivem juntas há muito tempo aprendem a se dizer tudo sem palavras.
E talvez seja isso que torna insubstituíveis suas relações. Venha se deitar, apague a luz, murmurou. Na cama, estreitei-me a ele, sentia seu corpo são, forte, o coração pulsando vigoroso, e dei um suspiro de alívio. Pouco antes, quando entrei no quarto, o rosto de Michele me havia lembrado o rosto do meu pai. Quando vou ver mamãe, ele nunca participa da conversa. Lê o jornal, sentado ali perto, na poltrona. E aos poucos o jornal lhe escorrega das mãos. Enquanto dorme, eu o observo friamente e com um calafrio. Intuo que já morreu há muito. Talvez desde o dia em que decidiu fechar seu escritório de advogado e cedê-lo àquele que por muitos anos havia sido seu braço direito, hoje um velho também. Naquele dia houve um grande jantar e todos se alegravam porque meu pai poderia, enfim, descansar e começar a viver. Naquele momento, ao contrário, ele começava a morrer. Creio que as mulheres são privilegiadas por não poderem jamais abandonar sua atividade. A casa e os filhos não dão descanso ou aposentadoria, de modo que elas, até o último instante, estão ligadas aos principais interesses deles. Às vezes, observando meus pais, vendo-os bater boca por motivos irrelevantes, me pergunto como podem esquecer que estão sob a constante ameaça da morte. Talvez somente porque todo dia obtêm uma vitória com o próprio fato de ainda estarem vivos. Ou então, porque sendo a morte um estado por nós desconhecido, não podem imaginá-lo, temê-lo. Se assim for, talvez não devêssemos tentar conhecer bem a vida. Do contrário, no esforço de compreendê-la e vivê-la adequadamente, acabamos por não vivê-la de maneira alguma. Quando Michele para de ouvir música e a casa já não ecoa aqueles temas ameaçadores e enfáticos, eu gostaria de pegar o caderno e escrever. Mas então já é tarde, temo que Mirella chegue e me sobressalto a cada automóvel que se detém no portão. Por isso, decido escrever depois de sua volta. Continuo costurando e esta noite adormeci sobre a costura. Acordei com Mirella me perguntando, séria: "Mas o que você fez até esta hora, mamãe?" Deve ter pensado que a determinação com a qual me recuso a descansar é semelhante à teimosia dos velhos. Não quero que a ocorrência desta noite se repita. Não quero que minha filha me considere velha. Só tenho 43 anos. Hoje, o pai de Marina veio aqui. Eu tinha insistido em adiar essa visita porque queria ir ao costumeiro encontro de sábado, no escritório. De um tempo para cá, Guido vive com receio que eu arranje alguma desculpa para não vê-lo, para não falar da viagem, nem marcar uma data. Pela primeira vez, ele foi quase brusco comigo, esta manhã, quando soube que eu não poderia passar a tarde com ele. "Você tem que escolher", me disse. "Pelo menos tem que tentar se defender. Não consigo lhe dar nem sequer essa força. Até parece que você gosta de deixar que a consumam, que a atropelem." Estávamos no final do expediente. As funcionárias jovens já se apressavam para sair. Despediam-se dos recepcionistas com alegria e como toda semana, iam ao encontro do domingo quase como se empreende uma feliz e interminável viagem de férias. Guido continuava: "Desde que criei o hábito de ver você todo sábado, não posso mais ficar aqui sozinho como fiz por muitos anos. Naquela época, eu talvez sentisse estar à espera de algo que dissiparia, por milagre, a minha solidão. Lembro até hoje a surpresa que tive naquele primeiro sábado, quando, ao virar a chave na porta, percebi que alguém havia me precedido, alguém que, tal como eu,
Precisava voltar ao escritório em busca de refúgio. Mas agora não encontro paz nem mesmo aqui, se você não estiver. Acabo ficando em casa, trancado em meu gabinete, sem poder trabalhar nem pensar, porque do outro lado da porta os garotos estão ouvindo música dançante. Segurou minhas mãos e disse: venha hoje, por favor, nem que seja por meia hora. Precisamos falar da viagem. Experimentei um forte desespero e senti que jamais tinha amado alguém como o amava naquele momento. Se eu pudesse, se ao menos eu pudesse, respondi, e meu tom de voz pareceu recompensá-lo. O pai de Marina é um homenzinho sorridente, vivaz. Mostrou-se contente com as bodas que foram marcadas para 13 de junho. Marina é devota de Santo Antônio e sempre repete que foi ele a fazer com que Ricardo não partisse, deixando-a sozinha. Seu pai parece não ter compreendido em absoluto a necessidade de apressar o casamento. Eu mesma quis que Michele lhe escondesse o motivo e falasse de uma provável partida imediata de Ricardo para a Argentina, de uma facilidade maior para os vistos, os passaportes. No entanto, hoje eu quase duvidei de que ele realmente acredite em tudo o que lhe foi dito, e me pergunto se não finge acreditar para se poupar da humilhação, que, de outro modo, a conduta da filha o faria sentir. Mas ele parece satisfeito. Quando Ricardo lhe mostrou seu quarto, ainda que este não seja nada acolhedor para dois recém-casados, ele exclamou: ótimo, ótimo! Difundira-se ao redor uma euforia da qual eu, intimamente, me recusava a participar. Lembrava dos soluços de Ricardo poucos dias atrás e do tom de Michele ao dizer cretino. Gostaria de esquecer e não consigo. A esta hora, os outros dormem. O sono apaga o dia que eles passaram, e o novo dia se lhes apresenta livre do peso dos dias precedentes, que eu, ao contrário, conservo nestas páginas como em um mesquinho livro contábil, do qual nenhum débito nunca é perdoado. Ao anoitecer, o pai de Marina se despediu. Embora Ricardo quisesse retê-lo para o jantar, ele insistiu em ir embora, despedindo-se festivamente. Até mais ver, até mais ver. E tendo abraçado a filha, ainda nos dirigiu outros cumprimentos muito cordiais antes de desaparecer da sala. Ricardo, depois de fechar a porta, comentou que tudo havia corrido bem, muito bem, e beijava Marina no rosto. Eu olhava os dois. Impregnada de satisfação, ela parecia mais gorda. Não é possível que o pai não perceba que está grávida, eu pensava. Eu o revia se afastar lépido, acenando-nos alegremente. Desconfiava que pai e filha estivessem mancomunados e pensava que nessa gente sem passado, sem tradições, nunca se pode confiar. Hoje, por causa de Marina, tive de abrir mão do encontro com Guido. A única coisa que me pertence, que me dá alegria. Por sua causa, tivemos de adiar a viagem a Veneza. É como se, com deliberada intenção, ela queira me impedir de ainda ser jovem e feliz. De modo que, às vezes, me proponho não desistir de modo algum para contrariá-la. Com mais frequência, porém, acho que renunciar é o único modo de ser mais forte do que ela, de derrotá-la. Não somente hoje, mas sempre, condenando-a a admirar uma vida sem saída, como a minha. 22 de maio. Ricardo me disse que uma amiga de Marina, dona de uma loja de meias, pretende contratá-la como caixa logo depois do casamento. Estava contente porque é um emprego no qual ela pode ficar muito tempo sentada e por isso só deverá interrompê-lo por um curto período, quando o bebê nascer. Minha mãe, ao saber dessa notícia,
deixou cair o bordado, como que fulminada, e me perguntou: E você permite que a mulher de seu filho se empregue como caixa? Respondi que não é um trabalho cansativo, e ela observou amargamente: Você não entende. A essa altura você não entende mais nada. Você é a primeira mulher da nossa família a ser obrigada a trabalhar, mas pelo menos trata-se de um escritório. Não precisa servir o público. Caixa, repetia balançando a cabeça. Perguntou em que rua fica essa loja. Mencionei um elegante endereço no centro, e ela, depois de uma pausa, acrescentou que se alegra por não ver mais suas velhas amizades, por quase não sair mais. Eu disse que se o fizesse, ela perceberia que o mundo mudou. Não quero saber disso, replicou com aspereza. Minha mãe passa o dia numa saleta com muitas recordações, quase o resumo de sua vida. Aquarelas da nossa propriedade rural no Vêneto, uma fotografia desbotada da vila, lembrancinhas de casamentos e algumas peças de prata que, sendo de pouco valor, escaparam das vendas. Das paredes pendem grandes retratos de suas antepassadas. Eu olhava minha mãe sentar-se ereta, vestida de preto, com os cabelos brancos armados com enchimento. Não sei manter a postura dela, talvez por não ter usado espartilho. Não sei dizer. Não quero saber disso. Talvez as antepassadas dos retratos jamais tenham mantido um diário, ou pelo menos não o deixaram chegar a nós. Depois da morte de minha mãe, não saberei onde pendurar aqueles quadros. São grandes demais para os nossos aposentos. Chegariam ao teto. Além disso, abolimos a sala de estar e aquelas mulheres conspícuas, de untuosas carnes transbordantes dos cetins, não poderiam ser imprensadas entre o guarda-roupa e a cômoda. Nós os venderemos. Ricardo é amigo de um antiquário. Penso tudo isso enquanto minha mãe me lembra que é preciso retocar frequentemente as molduras com pó dourado. Eu a tranquilizo e tenho a sensação de estar incubando um crime. Não é culpa minha, digo a mim mesma. Não cabem. Isso começou no tempo da guerra por causa da crise habitacional. Ou talvez porque qualquer um podia morrer de um momento para outro, e as coisas não tinham importância diante da vida das pessoas de carne e osso, todas iguais, todas ameaçadas. O passado não servia mais para nos defender, e não tínhamos nenhuma certeza do futuro. Sinto tudo em mim confusamente, e não posso falar disso com minha mãe, nem com minha filha, porque nenhuma delas compreenderia. Pertencem a dois mundos diferentes, um que acabou junto com aquele tempo, e o outro que nasceu dele. E em mim, esses dois mundos colidem, fazendo-me gemer. Talvez seja por isso que muitas vezes me sinto desprovida de consistência. Talvez eu seja somente essa passagem, essa colisão. Ainda lembro do dia em que anunciei à minha mãe que começaria a trabalhar. Ela me fitou demoradamente em silêncio, antes de baixar a vista, e por aquele olhar, sempre senti meu trabalho pesar sobre mim como uma culpa. Mirella desaprova esse meu sentimento, bem sei. Talvez até o despreze e, com seu modo de ser, tencione fazer uma revolução contra mim. Não compreende que fui justamente eu a torná-la livre, eu com minha vida dilacerada entre velhas tradições tranquilizadoras e o apelo de novas exigências. Coube a mim. Eu sou a ponte da qual ela se beneficiou, como de tudo se beneficiam os jovens, cruelmente, sem sequer se darem conta de que ganhamos algo sem reconhecê-lo oficialmente. Agora posso até desabar. No entanto, parece-me ver tudo com clareza esta noite. Quando comecei a escrever, acreditava haver chegado ao ponto no qual se tiram as conclusões da própria vida.
mas toda a experiência minha, inclusive aquela que me vem deste longo interrogar-me do caderno, me ensina que a vida inteira passa na angustiante tentativa de tirar conclusões e não conseguir. Ao menos para mim é assim. Tudo me parece ao mesmo tempo bom e mal, justo e injusto, até mesmo caduco e eterno. Os jovens não sabem disso, e por essa razão, quando não são como Ricardo, são como Mirella. 24 de maio. Ontem à noite, ao voltar para casa, encontrei Ricardo e Marina às voltas com a maleta onde estava este caderno. Empalideci. "O que estão fazendo?" exclamei com certa rudeza. Ricardo se desculpou. "Papai disse que minha certidão de batismo deve estar aqui dentro. Não consigo abrir. Onde está a chave?" Respondi que não admito que eles revistem tudo, que forcem o que está trancado à chave, que a maleta é minha e eu sou a dona da casa. Ricardo ficou aborrecido. Enquanto me afastava com a maleta na mão, escutei-o dizer a Marina, em tom zombeteiro: "Ouviu sua sogra?" Os dois riam, mas aquele riso e aquele tratamento me irritavam. Fui para a cozinha e logo abri a maleta. Quando tirei o caderno, fiquei ansiosa por largá-lo, como se queimasse. Me movia entre superfícies lisas que não ofereciam esconderijos. Escutava passos se aproximarem e tremia. Desesperada, joguei-o no saco de trapos de limpeza, como no primeiro dia. Mais tarde, quando preparava o jantar, ouvi Ricardo falando com Michele. "Mamãe precisa mesmo de repouso. Está muito cansada, nervosa. Depois do meu casamento, ela deveria ir para a casa da tia Matilde e ficar por lá uns 2 meses, pelo menos. Não aguenta mais esta vida. Marina cuidará da casa, com uma empregada." Michele o aprovava com entusiasmo. Por um instante, saboreei a liberdade de partir com Guido, obrigada por eles. Depois, ao ouvi-los dispor de mim como se eu não fosse capaz de raciocinar, fiquei desconfiada. Pareceu-me claro que Marina quer me suplantar. Talvez pense que trabalhar fora seja cansativo demais. Prefere que eu continue a fazer isso. Ela ficará em casa com a empregada, dará ordens, cuidará de tudo e logo a casa acabará por lhe pertencer completamente. Entrei na sala de jantar com a sopeira na mão e sorri, tranquila. "Não se preocupem comigo", disse. "Eu estou muito bem. Não tenho a menor vontade de viajar agora. Não saio daqui." Depois, virando-me para Ricardo, acrescentei com displicência: "Se você quiser pegar aquela certidão, aqui está a chave da maleta." Olhei Marina para fazê-la entender que, também desta vez, ela não encontraria nada. Senti um frio rancor me invadir, me roer. Até hoje nunca ligaram para mim, e esse zelo incomum me deixava desconfiada. "Tenho medo de me tornar má", pensei mais tarde. Estava no quarto de Mirella. Eu tricotava e ela estudava, como agora é seu hábito, até a noite alta, porque decidiu prestar muitos exames. "Você é que é feliz", disse-lhe Ricardo ontem. "Eu tenho outras coisas a fazer agora, por isso não posso preparar a tese. E em setembro, quando entrar para o banco, terei menos tempo ainda." De vez em quando eu erguia a cabeça das agulhas e olhava Mirella. Sua expressão contraída mostrava o empenho que sempre dedica a tudo que faz. Ela sempre foi assim, até em seus caprichos de menina. Sei que minha presença a incomoda, mas a esta altura já não tenho onde me refugiar. Michele estava em nosso quarto e o som da vitrola cobria as vozes de Ricardo e Marina, que jogavam baralho na sala de jantar, rindo. "Não há mais lugar", murmurei, quase sem querer. Em certos momentos, eu também gostaria de fechar uma porta e ficar sozinha. Mirella se voltou para mim esfregando os olhos, cansados da leitura.
Escute, mamãe, começou. Agora eu sempre tenho medo quando os filhos começam a falar comigo. Ela continuou. Dentro de 2 ou 3 meses eu vou embora. Este quarto é muito bom, é o melhor da casa. Você poderá ter um pouco de paz finalmente. A gente se sente bem aqui, observou, olhando ao redor com afeto. Fez-se um silêncio. Eu estudava seus olhos inocentes. Vai se casar? Perguntei com um sorriso. Ela balançou negativamente a cabeça, explicando. Barilés está abrindo um escritório em Milão e o confiou a Sandro. Eu vou com ele. Acrescentou, sem baixar os olhos. Vou para Milão, vou morar numa pensão. No começo farei a mesma coisa que faço aqui, mas no próximo ano estarei formada e tudo será diferente. Então poderemos verdadeiramente trabalhar juntos, entende? Não respondi. Era inútil lhe falar de nosso consentimento. Dentro de poucos meses já não teremos direito sobre ela. Perguntei, já está decidido? Ela me fitou intensamente por um instante e respondeu, sim. Eu olhava uma fotografia de Cantone que, de uns tempos para cá, ela deixa sobre a escrivaninha e que sempre fingi não notar. Lembrei da voz dele, do modo como falava de Mirella, a firmeza que sua linguagem precisa expressava. Perguntei a ela em que ponto estavam as providências para o divórcio e se ao menos tentariam obter a homologação aqui. Ela respondeu que não havia nenhuma novidade. Era sucinta, de modo a exaurir o mais depressa possível a necessidade de ferir-se e de ferir. Eu me pergunto se não há mais bondade na frieza com a qual ela defende sua vida do que na fraqueza com a qual consinto que a minha se consuma. Ricardo, que agora não pode mais desaprovar a irmã, diz que hoje em dia existem muitas moças como Mirella, que aos poucos se esquecem de que são mulheres. Enquanto fala, olha para Marina. Ela sorri e fica orgulhosa por estar esperando um filho. Mas eu sei que ela não o quis como eu quis os meus. Ricardo me contou que ela ameaçava se envenenar com cloreto de mercúrio. Recordo a aflição dele na noite em que me confessou que gostaria de fugir, abandonando-a. Ficaram felizes quando souberam que aceito cuidar do bebê. Estão ansiosos por partir juntos, livres, dizem que depois voltarão para buscá-lo, não disseram quando. Tenho a impressão de que sou a única a esperar esse bebê. Somente para mim ele não é um aborrecimento, um estorvo. Espero-o como esperava os meus, ansiosa para conhecê-los, saber como eram, que olhos tinham, quem viriam a ser. O momento em que eu trouxe meus filhos à vida é o único que vivi com aquela consciência com a qual Mirella executa todas as suas ações. É essa consciência que a libera do sentimento feminino de culpa que sempre pesa sobre mim, me oprimindo. A ela, Mirella, recorre para afirmar seus direitos, tal como Ricardo recorre à sua fraqueza para suscitar pena. Você vai embora, eu disse. Logo Ricardo também irá e ficarei sozinha. Contudo, mesmo me queixando, eu antegozava a solidão como uma compensação longamente esperada, pois agora que todos se vão rumo às suas vidas, me parece natural começar a viver a minha. Pensei em Guido e senti que ainda sou muito jovem. Agora vou ficar sozinha, repeti. Mirella disse, não, mamãe. Você bem sabe que Ricardo nunca irá embora. Olhei-a interrogativamente. Temi que ela quisesse me tirar até mesmo o direito de me consolar pelo abandono deles. Senti um repentino frio nos ossos. Mirella continuava. Você também sabe, mamãe. Ele vai arrumar uma desculpa, não vai encontrar tempo para o trabalho, o estudo, a família. De fato, bem sei que é difícil.
Depois nascerá outro filho. Ele vai ficar aqui, você vai ver. E você precisa dele. Eu tinha ciúme de Ricardo quando criança. Você sempre o perdoava quando ele fazia alguma coisa errada, ou melhor, parecia que eram os erros dele que provocavam a sua ternura. Comigo você era inexorável. Talvez porque eu seja mulher. Eu assentia com a cabeça. Era por isso, talvez, mas sobretudo porque ela, mesmo quando errava, nunca parecia culpada. Já Ricardo é como eu. Sempre se sente culpado, sobretudo por aquilo que ele não tem coragem de fazer. Pois é, respondi, e não queria aprofundar o assunto. Talvez você tenha razão. De qualquer modo, se você for embora, eu posso ficar neste quarto com o bebê. Ela disse que eu preciso de solidão, de calma. Um bebê nunca é maçante, rebati. Eles são jovens, têm que trabalhar. À noite precisam dormir. Quanto a mim, estou habituada a ficar acordada até tarde, você sabe. Como agora, são quase 4 da manhã. Eu não deveria continuar. O cansaço me debilita, me predispõe à maldade. Mas embora eu sempre me tenha dado aos outros completamente, parece-me ter ainda tudo a dar. Por isso espero com ansiedade esta hora para escrever, dar livre curso a um rico rio que corre em mim e que me dói como quando eu tinha leite demais. Foi por isso, certamente, que comprei o caderno. Lembro muito bem daquele dia. Embora o outono já passasse da metade, o céu era azul, como um sol tépido, como na primavera. Eu estava sozinha e não me parecia justo estar sozinha num dia como aquele. Por isso voltei para casa com o caderno. Se já soubesse que Guido me amava, nunca o teria comprado. Mas, se não o tivesse comprado, talvez nunca teria prestado atenção em Guido, assim como não prestava em mim mesma. Eu já era mamãe para todos. Poucos meses depois ouviria Marina dizer minha sogra, e em breve alguém me chamará de vovó. Era um domingo, e o moço da tabacaria não queria me vender o caderno, eu lembro. Ele disse, é proibido. Então fui tomada por um desejo irrefreável de tê-lo. Tinha esperança de poder extravasar nele sem culpa meu secreto desejo de ainda ser Valéria. Mas de lá para cá, ao contrário, começou minha inquietação. Minha memória era fraca até aquele dia, talvez por uma defesa instintiva. Convém ignorar que a vida não passa de um caminho longo e difícil, acompanhado a cada hora por uma esperança que jamais conseguimos transformar em realidade. Eu precisava de calor, estou gelada. Está quase amanhecendo. A primeira luz já entra pela janela. Sinto certa repulsa por começar a viver novamente, e, no entanto, a cinzenta solidão desta hora me dá uma sensação de pressa. Os anos são compostos de muitos dias que se sucedem rápidos, como batidas de cílios, e eu gostaria de ainda ter tempo de ser feliz. Neste caderno, o volume de toda a minha vida gasta pelos outros se me apresenta materialmente, quase com o peso das páginas, com os signos da minha letra densa. Guido tem razão quando diz que tenho prazer em me sentir esmagada, atropelada. E talvez, se eu renunciasse, não seria por um princípio moral, como afirmo. Na verdade, não me sinto ligada a meus deveres de esposa e mãe e nem julgo ridículo me apaixonar quando estou prestes a me tornar avó. Apenas tenho medo de destruir um capital acumulado pacientemente, mas sem bondade, um crédito maldoso que as pessoas às quais me sacrifico deverão quitar pouco a pouco. Felizmente agora compreendo isso. Preciso me defender. Não quero,
renunciando ao amor, me tornar uma velha avarenta e impiedosa. Já é dia, os passarinhos saúdam a manhã e o sol acende alegres chamas das vidraças da casa em frente. Chegarei ao escritório, abrirei a porta contente, Guido dirá, Valéria. Anunciarei que decidi partir com ele, logo depois do casamento de Ricardo. Iremos a Vicenza, depois voltaremos a nos encontrar, estarei fora por 2 meses. Aqui em casa estará Marina. É a vez dela agora. Eu passei aqui 24 anos. Vou dar uma paradinha aqui, porque agora o próximo registro é o último registro, que é um registro do dia 27 de maio. E até esse momento, em todos esses registros, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas a Valéria, ela está... Eu sinto uma tristeza, né? Ela começa a falar de muitas coisas, né? Com relação à família, ela volta lá na mãe dela, né? E fica lembrando aí de algumas coisas com uma certa amargura, né? Uma angústia. O tom parece que ela escreve esses registros é um tom de uma tristeza profunda, né? Porque aqui ela deixa muito claro que ela tem consciência de tudo. Aqui ela não parece que ela não entra em conflito, né? Ela tem episódios aqui com a Marina, porque é quase que um ranço mesmo, né? Que ela teve com a Marina e que ela tem aqui com a Marina. E meio que uma teoria da conspiração aqui, né? Que ela sempre pensa que a Marina ela quer tomar o lugar dela em casa. Então ela tem medo, né? Ela tem medo porque a Marina ela vai ser a senhora Cantone, né? E ela é jovem, ela vai ter um filho. Então é como se a Marina agora ela se igualasse a Valéria, né, em termos de, tipo assim, ela vai ser esposa, vai ser mãe e vai ser uma dona de casa, porque é isso que eles estão querendo que ela faça, né? A mãe vai descansar, vai viajar e tal, né? A mãe ela pode parar de trabalhar e a Marina toma conta da casa, toma conta de tudo e a Valéria fica tomando conta do bebê. Né? Então é como se a Marina, agora jovem, com energia, né, começando a vida de casada, ela vai ter muito mais energia mesmo, vontade de cuidar da casa, cuidar de todo mundo, enquanto a mãe, a sogra, né, vai ser a babá do filho dela. Né? Então, esse medo, né, e esse rancor com que ela fala da Marina aqui, né, nesses registros, é um rancor que eu acho que tem muito a ver com o medo, né? O medo de perder o lugar que é dela, que é o único lugar que ela, como a gente já falou aqui diversas vezes, né? O único lugar em que ela é vista, mas vista como a mamãe, né? Como ela mesma já aqui também falou, né? Que hoje ela é mamãe para todo mundo. Então, mas ainda assim é um lugar que ela ocupa. E se ela perde esse lugar, ela perde tudo. Ela perde praticamente o sentido da vida dela. E aí eu senti muito esse né, sabe, esse sentimento dela, né? Me pareceu isso, é como se ela estivesse assim, sabe quando a pessoa está minando? A sensação que eu tive é que ela está minando, né? E ao mesmo tempo ela entra nessa guerra, né, contra a Marina,
Mas é uma guerra que é unilateral, né? Porque isso só está na cabeça dela, né? Ela está construindo isso pelo medo mesmo de perder esse lugar até da mamãe, né? Só falta daí todo mundo começar a chamar ela de vovó, né? Mas é isso, porque talvez vai ser esse lugar que ela vai ocupar, né? Ela vai deixar de ser a mamãe para ser a vovó. E quem sabe, né? Até o próprio Michele já não vai fazer esse upgrade na hora que ela mencionar, né? Quando ele for chamá-la, né? Ao invés de chamá-la de mamãe, vai ser vovó. É, porque ela vai se colocar nesse lugar, né? Ela já está se colocando nesse lugar aqui. E esse desejo, né? Esse desejo de ter esse canto, de estar sozinha, né? De de, de não envelhecer, né? Porque ela sente que os filhos estão quase que colocando ela nesse lugar, né? De novo, porque quando ela começa a pensar nisso, ela se coloca nesse lugar, né? Mas ao mesmo tempo, ela fala que ela não quer, né? Ela não quer esse lugar. Ela é jovem, ela quer viver mais. E e o Guido ali, né, insistindo. Então, assim, existe uma pressão de um lado, a pressão do outro. O Guido, né, falando que parece até que gosta de deixar que a consumam, que a atropelem. Então, o Guido, ele tem essa urgência de viver esse amor, porque ele, do lado dele, não existe mais nada com relação à família, né? Então ele quer viver isso, e ele está pressionando a Valéria. Só que a Valéria, né, é difícil para ela. É muito difícil para ela sair desse lugar, porque é a única coisa que a sustenta. Se ela sai desse lugar e ela vai embora com o Guido, ela vai ficar sem chão, porque o chão dela foi essa imagem e essa personagem que ela construiu. E com ele, ela vai perder isso. E ela vai ser a própria Valéria. Mas será que ela sabe ser quem ela é de verdade? Né? Então, assim, ela ia ter que começar tudo de novo, né? Correndo o risco de, às vezes, até criar uma nova personagem. Mas acredito que não, né? Mas ela teria que ficar sem chão durante um tempo e ser ela própria. E isso vai ser um grande desafio para ela, porque ela não tem referência de ser o que ela é, né? De ser como ela é. E mais para frente, né? Quando ela fala, né, do pai e tal, então assim, do pai da Marina, né? Que parece que eles estão mancomunados e tal. Então isso tudo junta, né, com essa guerra mental que ela está travando com a Marina e que é unilateral, porque é só ela que está travando essa guerra, né? E ela, né, depois, naquele registro lá do dia 22 de maio, ela registra o preconceito da mãe, né? Então, nesses últimos registros aqui do livro, né, ela parece que ela está fazendo uma retrospectiva, mas uma retrospectiva tirando essa questão da Marina, né? Porque ela tá com medo até de ser má, né? Porque ela tá querendo, tipo assim, condenar a admirar uma vida sem saída, como a dela, né? Então ela tá querendo condenar a Marina, né? A ter uma vida como a dela, que é uma vida sem saída. E a mãe, né? Naquela conversa com a mãe, quando ela fala que a Marina vai ser caixa de uma loja, né? A gente vê ressaltado aqui o preconceito da mãe. A mãe dela vive nesse passado, né? Igual ela falou, ela é cercada de lembranças, porque é isso que a sustenta, é isso que sustenta essa mãe, são essas lembranças, porque se ela não tem isso, é igual ela se refere ao pai, que não tem mais o escritório de advocacia, para ela, naquele momento, o pai morreu para a vida. E a mãe, se ela não tiver essas lembranças, ela também morre para a vida, porque é isso que a sustenta.
né? Mas são lembranças assim de uma época áurea que eles tiveram, né? Mas que não existe mais. E a Valéria, ela, quando ela fala dos quadros, né? É como se ela estivesse falando, ela quisesse, acho que, romper com esse passado, né? Quando ela fala que ela ia vender esses quadros, né? Mas ela usa o termo, né? Tipo, não cabem, né? Eu não tenho culpa, é porque eles não cabem. Realmente, né? Ela não cabem na casa dela, mas também não cabe na vida dela mais. Ela é uma forma dela expressar simbolicamente esse rompimento com o passado que ela está tentando fazer, né? Porque ela também é muito presa a esse passado, né? Presa a essas tradições, presa à educação que ela teve, né? Presa ao que a família foi, né? Então, assim, ela ainda é presa, por isso tantos conflitos, né? Porque ela ainda não conseguiu romper, mas uma parte dela quer muito romper. Então, eu acho que esses quadros, esses retratos, né, simbolizam muito isso, esse rompimento. Porque ela fala, né, eu com minha vida dilacerada entre velhas tradições tranquilizadoras e o apelo de novas exigências. E ela vive nesse meio, né, num constante conflito, parece aquele cabo de guerra, né? Ora puxa para um lado, ora puxa para o outro, e nenhum dos lados ainda está vencendo. Ela está no meio desse bololô todo e não sabe ainda como lidar com isso, né? E isso é muito sufocante, né? Isso é muito desafiador e muito angustiante, com certeza. E, e ela fala, né, que ela passou, né, uma vida inteira na angustiante tentativa de tirar conclusões e não conseguir, porque ela está vivendo esses conflitos, né? É o caderno provocando isso. Ao mesmo tempo, parece que é bom e que é mal, que é justo, que é injusto, né? Que é caduco, que é eterno. Então, assim, a cabecinha dela tá a mil, né, gente? Assim, a cabeça dela tá a mil. Só que ela fala que ela está no meio desse processo, né? Ela está numa transição, inclusive de, de histórica mesmo, né? Vivendo um pós-guerra onde antes as tradições eram muito valorizadas e agora essa nova geração numa vida completamente diferente, né? Já com um olhar mais solto, mais livre, mais leve, e ela está nesse meio, né? Um lado as tradições, o outro lado essa nova geração. E ela fala que os jovens não sabem o que é isso, porque eles já nasceram na nova geração, né? Então, quem está nesse meio e agora ela está vivendo isso com uma angústia muito grande, porque ela hoje ela sabe, ela tem consciência por conta do caderno, ela fala que eles não sabem disso, né? Que por essa razão, quando não são como Ricardo, são como Mirella. Né? Olha, os dois opostos, e ela reconhece esses dois opostos agora, conscientemente, registrado no seu caderno. Né? O Ricardo, né, igual ela fala lá na frente, ela reconhece a fraqueza dele, e ela fala que ele é como ela. Né? E a gente já foi trazendo isso lá atrás, né? Numa construção aqui, né, de leitura, que o Ricardo é muito parecido com ela, e ela se identifica com o Ricardo exatamente porque ele é muito parecido com ela. Né? O Ricardo, ele tem essa fraqueza, né, de seguir na vida, de ousar e tudo mais. E a Mirella é o oposto. Né? Então, quando não é um, é outro. A Mirella é a coragem, a ousadia, né? É a mente aberta, é a firmeza, é a coragem. Né? Então, e ela consegue agora, né, perceber isso muito nos filhos dela e automaticamente nela própria. Né? Tem hora que ela é Ricardo, tem hora que ela quer ser a Mirella, né?
E eu acho que a Mirella realmente está nessa sombra dela aí, mas ela ainda, até agora, ela ainda não conseguiu colocar essa Mirella para fora. E então, assim, né, resumindo aqui o do dia 24, né? Eles falando tudo aqui, né? Falando exatamente assim, eles estão, a família dela está decidindo a vida dela, né? Tipo assim, a mamãe realmente, né? Porque tem aquele episódio lá do caderno, lá na maleta, e o Ricardo fala, nossa, a mamãe realmente precisa viajar, então assim, tá tudo certo. Ela vai viajar, vai descansar, a Marina vai cuidar da casa com uma empregada, né? E tá tudo certo. O Michele estava apoiando isso, aprovava com entusiasmo essa ideia, todo mundo. Mas ninguém perguntou para Valéria se ela queria isso, se ela quer isso. Por um momento ela, ai, que delícia, né? Vou poder é, viajar com o Guido, com obrigada por eles, que numa outra leitura, lembra? Que ela sentia culpa, né? E ela ficava com aquele receio de ir e tal, e que no fundo, ela queria que a família a obrigasse para ela não sentir culpa, né? E aqui eles estão fazendo isso, mas ao mesmo tempo ela percebe que tá estranho, né? Tipo assim, ué, por que eles estão me querendo ir fora de casa? E aí ela começa de novo, né? A relocubrar, vinha aquela coisa toda com relação à Marina e tudo mais, né? De tipo, a Marina tá querendo suplantá-la, quer ser a dona da casa e ela vai ser a vovó que vai tomar conta do bebê, né? E ela tem medo disso, a gente acabou de falar. Então, assim, aí logo depois ela fala, não se preocupe comigo, eu tô muito bem, tô ótimo, eu não vou sair daqui. Olha, né, esse vai e vem dela, né, ela não consegue, tipo assim, tá bom, eu vou, né, vou viver o que eu quero viver. Ela não consegue, ela tá presa, porque é isso, né, é onde ela pisa, é o chão que ela pisa, ela não pode perder esse chão. Ela ainda aqui, ela não dá conta de perder esse chão, né, ela tem que manter essa imagem de ser a forte e que resolve tudo e que todo mundo dependa dela, né? Então, assim, é, ela chegou no ponto de agora estar no quarto da Mirella, porque ela já não tem mais lugar na casa dela, nenhum lugar mais. Né? E quando a Mirella fala que vai embora, ela nem briga mais, né? Porque ela já entendeu, e eu acho que agora, pelo fato dela estar vivendo isso com o Guido, ela está compreendendo mais a Mirella. E ok, então vai embora, vai, né? Tipo assim, salve-se, né? Como foi uma leitura anterior, né? Que a gente fez, ou duas leituras anteriores, que ela fala para Mirella ir embora daquela casa, para ela se salvar enquanto é tempo. Então, ela realmente gostaria muito, né? De ter um lugar que ela pudesse fechar e ficar sozinha, né? E aí a Mirella oferece o quarto dela. Fala que ela precisa ter um lugar só para ela, né? Que, que é o melhor quarto da casa e que ela poderia ficar, né? Com esse quarto. Então, assim, ela fala, né? Que essa consciência da Mirella é que libera esse sentimento de culpa, esse sentimento feminino de culpa, né? Que ela sempre tem. Porque a Mirella, ela sabe, ela tem consciência do que ela quer. Ela sabe afirmar os direitos dela, tal qual Ricardo recorre à sua fraqueza para suscitar pena. E aí todo mundo corre por Ricardo para socorrê-lo, que de uma certa forma é o que ele está fazendo com esse casamento, com esse bebê, né? E quando a Mirella fala que o Ricardo ele nunca vai embora, Mirella eu acho que ela tem razão aqui, né? Porque o Ricardo é esse. Ele não tem a firmeza da Mirella de ousar, né? Ele quer a facilidade. Então ele está querendo ficar em casa, ele vai trabalhar no banco e ele vai repetir, né? Muito provavelmente
ele vai repetir a vida dos pais. Ele vai trabalhar no banco, vai ficar nesse banco talvez o resto da vida. A Marina vai ficar em casa, vai ter os filhos, vai ficar por ali mesmo, né? Porque tá tudo ok, porque talvez a Valéria não tenha forças, né, para poder colocá-lo para fora de casa, nem o Michele. O Michele muito provavelmente não vai fazer isso. Então, assim, e a vida vai sendo levada dessa forma, né? Porque o Ricardo é esse. E ele, como ele não é que ele manipula, né? Mas ele recorre a essa fraqueza para suscitar pena. Então ele vai continuar fazendo isso para que os pais não o expulsem, né, de casa. Ou, né, em outras palavras, né, claro que não é expulsar, mas o chamem mesmo na responsabilidade, assim, olha, você tem uma família agora e você precisa de uma casa. Como se diz, né, quem casa quer casa. Mas a Mirella, ela sabe, né, ela sabe e ela já está antenada disso daí. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas há uma grande probabilidade que isso aconteça, né? E então, assim, quando a Mirella confessa que tinha ciúme do Ricardo, né? Porque a mãe sempre passava a mão na cabeça do Ricardo quando ele fazia alguma coisa errada e na Mirella não, né? Ela era inexorável, chamava atenção e tal. Mas aí ela reconhece, né, que ela fazia isso sim, né? Mas porque a Mirella nunca parecia culpada. Já o Ricardo é como ela, sempre se sente culpado, sobretudo por aquilo que ele não tem coragem de fazer. Então, assim, ela está chegando a algumas conclusões importantes em relação a ela, né? Com essa visão dos próprios filhos, principalmente de Ricardo, né? Porque agora ela realmente já tem essa consciência, né? Dessa fraqueza que ela ainda tem, né? De não bancar, né? De não viver essa vida. E ela fala, né, que isso volta lá atrás, né, na primeira leitura de quando ela leu, ela comprou o caderno, que era um desejo secreto de voltar a ser Valéria, né, de ainda ser essa Valéria, tanto que a primeira coisa que ela faz, ela escreve Valéria, né, na primeira página do caderno, porque ela percebeu que ela perdeu a sua identidade, né, dentro de casa. Ela já não era mais a Valéria, somente a mamãe, né? Então aí ela passa a noite em claro escrevendo e chega à conclusão, né, que ela vai viajar com Guido, que vai deixar a casa por conta da Marina, porque é a vez dela. Agora é a vez da Marina. Ela passou 24 anos naquela casa. Agora é a vez da Marina. Então, assim, ela está tomando consciência dessa vida, né, de tudo que ela fez, de forma proposital, né? E para que ela fosse admirada, para que ela fosse amada, para que ela fosse aceita, e a consciência do preço alto que ela está pagando por isso. Então, agora chegamos no último registro do livro. Vamos ver, né, o que ela vai fazer aqui, o que ela vai nos contar. 27 de maio. Ontem à tarde, assim que abri a porta do escritório, tive uma sensação de refrigério. As salas estavam desertas na fresca penumbra. Guido tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa de seda. Eu nunca o tinha visto tão atraente, tão jovem. E na palpitante doçura que me invadiu, pela primeira vez me parecia reconhecer o amor. Sentei-me, como sempre, diante dele. Eu também vestia seda, e ao erguer os braços para ajeitar meus cabelos presos, me espelhava na expressão de seu rosto e me via bonita. Avisei que não podia ficar muito tempo. Ele disse que não tinha importância, pois a partir do momento em que havíamos decidido partir juntos, ele estava sempre feliz.
e o tempo parecia ter assumido uma medida diferente, toda de fantasia. Sorria para mim, dizendo: amo você. Eu, olhando-o fixamente, murmurava: amo você. Era a primeira vez que eu dizia isso, e ele, iluminando-se, me estendeu sua grande mão aberta sobre o espaço da escrivaninha, em meio à papelada. Pousei nela a minha. Por um longo momento ficamos assim. Eu não conseguia desviar os olhos de seu rosto, e em mim tudo era um bem que doía. Você sabe, Guido, que não viajaremos nunca, não é? Perguntei. Ele ficou imóvel, me interrogando com um olhar desesperado, e depois disse muitas palavras de que não lembro, talvez porque me atordoei num contínuo balançar da cabeça. Lá também ficaríamos aprisionados, repliquei, tal como aqui, ou no seu carro, ou no café quando prescrutamos o ambiente, atrás de grades que não podemos derrubar, porque não estão fora de nós, mas em nós. Eu não poderia me resignar às pequenas mentiras, aos subterfúgios. E não porque isso seria hipócrita, não. Eu sou uma pequena burguesa e estou mais familiarizada com o pecado do que com a coragem e com a liberdade. Mas porque não teríamos nada a dividir, somente o pecado. Você teria a sua vida, eu a minha. Você mesmo disse, estamos velhos demais para nos adaptarmos. A adaptação é somente momentânea e pressupõe uma esperança que em nossa idade nós não podemos ter. Guido se aproximou e me tomou nos braços. O perfume fresco de sua camisa, o contato de seus braços nus me estonteavam. Deus, meu Deus, invoquei meu coração. Quer ir embora comigo para sempre? Quer que não voltemos mais? Ele murmurou enquanto me estreitava. Eu balançava a cabeça contra seu ombro. Não, respondi. Para isso também seria tarde demais. E em relação aos que nos circundam, talvez fosse mais injusto do que nos adaptarmos a uma solução de compromisso. Ele se apressou a retrucar que não tem nenhum dever, que é livre, mas eu o impedi de prosseguir dizendo coisas de que depois se arrependeria. Eu sei, admiti, teríamos esse direito. Aliás, bastaria estarmos apaixonados ali. E então? Ele insistia ansioso. E então não sei, não consigo me explicar, mas acho que para usufruir de um direito é preciso não sentir culpa. Para mim, o amor, se não for justificado pela família, é uma culpa. Já Mirella diz sempre que a culpa está em sentir o amor como um pecado. Creio que ela tem razão, mas eu sou como você, que para aliviar a própria culpa, gostaria de chamar para si culpas que talvez caibam a outros. Mas Mirella diz também que o amor não é amor quando é injustificado, quando é só paixão, instinto. Estive prestes a acreditar, ou quando, como o nosso, talvez seja apenas desejo de reparar apressadamente a falência de nossa vida. Se Guido e eu tivéssemos nos conhecido ainda jovens, teria sido diferente. Se fôssemos jovens no tempo de hoje, sobretudo, talvez eu não tivesse ligado para o comentário da zeladora. E o trabalho não é uma justificação, ele disse. Nós trabalhamos juntos há 8 anos. Olhava-me esperando que nisso estivesse a salvação. Por um momento, eu também tive essa esperança. Então nos beijamos, abraçados. Depois continuei. Não, é difícil explicar. Veja, comecei a trabalhar porque precisava de um salário.
Você me disse que trabalhou noite e dia por 30 anos, porque havia decidido ficar rico. Acho que o dinheiro não é uma justificação. Trabalhar junto para enriquecer não me parece que seja um objetivo. Sinto, ao contrário, que o dinheiro nos separa, me provoca um outro desejo, baixo, incriminador. Possuir aquilo que ele possui, aquilo que lhe dá segurança, onde sou insegura e indefesa. Alguns dias atrás, Guido estava sem carro e quis me acompanhar de bonde até minha casa. Foi uma aventura para ele, que não sabia o preço da passagem. O cobrador o encarava, desconfiado, e eu ria, mas estava do lado do cobrador. Às vezes, caminhamos um tanto. Guido não tem esse hábito e, quando atravessa a rua, sempre teme ser atropelado. Certa tarde, eu o guiava pela mão, gracejando, mas enquanto isso pensava: os ricos têm medo, quase gostando de senti-lo sujeito a um temor que desconheço. Logo ele, que está a salvo de muitos temores que a mim, ao contrário, são familiares. E quando vejo puxar do bolso muitas cédulas de alto valor em busca de 100 liras para pagar o café, não gosto, pois sinto que se ele me oferecesse essas cédulas, eu talvez as aceitasse. Eu teria em comum com ele somente o pecado e o dinheiro. Não é possível, acredite, concluí. Eu é que disse que era hora de ir embora. Apaguei a luz sobre a escrivaninha, fechei a porta. Guido me fitava, mudo, e eu fazia tudo aquilo sem sofrer, como se a partir daquele momento nada mais pudesse me causar dor ou alegria. Na rua, caminhávamos muito próximos, mas as pessoas ao passar nos afastavam. Assim chegamos à beira do Tibre e nos demos o braço. Eu falava calma, dizia que segunda-feira não poderei ir ao escritório, ocupada com os preparativos do casamento de Ricardo, que vou precisar de uma longa licença e que Miquele e os meninos decidiram que vou parar de trabalhar e ficarei em casa com o bebê. Acrescentei: ninguém pode cuidar de um bebê melhor do que a avó. Pronunciei essa palavra com intenção. Tinha certeza de que tudo aquilo que antes parecia doloroso pareceria natural depois de ser pronunciado. Mas nada mudava. Éramos duas pessoas jovens que caminhavam de braços dados no doce entardecer primaveril. Quando nos separamos, eu quis chamá-lo. Senti que era minha última possibilidade de ser jovem que se afastava. E sem dúvida, ele também pensava a mesma coisa. Eu o via caminhar com os ombros curvados. Não pude escrever ontem à noite. O esforço de falar com Guido havia me deixado confusa, como se eu tivesse recebido uma forte pancada no peito. Recolhi-me cedo. Miquele já estava acomodado e lia. Estreitei-me a ele, que continuava lendo, e fingi dormir como se fosse uma noite qualquer. Pensava que Miquele talvez também tenha fingido dormir algumas vezes, e que desse contínuo fingir dormir e permanecer acordado na própria angústia, sem que o companheiro se dê conta, é feita a história de um casamento exemplar. De fato, pouco a pouco, adormeci de verdade. Hoje é domingo. Mirella foi almoçar no Lido. Quando cheguei da missa, o carro de Cantone ia se afastando do portão. Mirella se debruçou para me acenar alegremente e ele, inclinando-se sobre o volante, a imitou. Sorriam e estavam tão contentes e jovens que me foi natural retribuir a saudação deles afetuosamente. Depois achei que não deveria, mas fiquei contente por tê-lo feito. A zeladora me perguntou quando eles vão se casar e eu respondi: no outono, em Milão. Eu queria ficar sozinha hoje, como na época em que iniciei este diário,
Comprei 3 ingressos para o jogo de futebol e disse que os ganhei de uma colega. Michele ficou contente por acompanhar os meninos, gracejando galantemente com Marina. Até o momento em que eu os vi sair e resgatei o caderno que estava no saco de trapos, me sentia forte, segura. À mesa, na presença de Marina, tinha voltado a mencionar, possivelmente não pela última vez, a filha da Condessa Dalmor que Ricardo poderia ter desposado. Eu havia preparado um excelente almoço, até mesmo tortellini, e Michele os julgou superiores aos da minha mãe. Ricardo perguntou a Marina se ela sabia fazê-los, e enquanto esta negava com a cabeça, eu assegurava que é muito fácil e que ensinarei a ela. Mas assim que tive em mãos este caderno, perdi a paz. A imagem de Guido aflora por toda parte entre as linhas. Suas palavras escritas adquirem ecos impensados, apelos perturbadores. Eu deveria ter dito sim desde o primeiro dia em que ele me propôs partir, já que na realidade não desejo outra coisa. Minha renúncia é somente mais uma prova daquela falta de coragem que Mirella chama de hipocrisia. Diante destas páginas sinto medo. Todos os meus sentimentos, assim desentranhados, apodrecem, fazem-se veneno, e tenho a consciência de me tornar ré quanto mais tento ser juíza. Devo destruir o caderno, destruir o diabo que se esconde nele, entre uma página e outra, como entre as horas da vida. À noite, quando nos sentamos à mesa todos juntos, parecemos transparentes e leais, sem insídias. Mas eu, a esta altura, sei que nenhum de nós se mostra como verdadeiramente é. Todos nos escondemos, nos camuflamos, por pudor ou despeito. Marina me olha lentamente toda noite. E eu temo que, ao me olhar, ela veja em mim esse caderno. Descubra os subterfúgios aos quais recorro para escrever, a esperteza com a qual o escondo. Tenho certeza de um dia encontrá-lo. Tenho certeza de um dia encontrá-lo e de nele encontrar um motivo para me dominar, como eu a domino pelo que fez com Ricardo. Sentada diante de mim, espera a inexorável paciência das pessoas pouco inteligentes. Mas não o encontrará, não encontrará nada. Eu quis ficar sozinha de propósito, para fazer o caderno desaparecer. Vou queimá-lo. Quando Marina voltar para casa, sentirá o ar levemente morno, pousará a mão sobre a terracota da estufa, como por acaso, e compreenderá tudo. Compreenderá, tenho certeza, já que todas as mulheres escondem um caderno negro, um diário proibido, e todas devem destruí-lo. Agora me pergunto, onde é que fui mais sincera? Se nestas páginas ou em minhas ações, aquelas que deixarão de mim uma imagem, como um belo retrato. Não sei, ninguém nunca saberá. Sinto que fiquei árida, meus braços são ramos de uma árvore seca. Tentei envelhecer e talvez só tenha me tornado má. Tenho medo. Marina poderia induzir os outros a voltar para casa antes da hora para me surpreender. Preciso queimar o caderno o mais depressa possível, imediatamente, sem sequer relê-lo e me arriscar a me enternecer, sem dizer adeus. Esta será a última página. Nas seguintes, não escreverei, e meus dias futuros serão, tal como as páginas que se seguem a esta, brancos, lisos, frios. Lisa será a grande pedra branca sobre a qual, no fim, voltarei a me chamar Valéria. Era uma santa. Ricardo dirá a Marina, soluçando, como Michele disse a mim. E ela não poderá desmenti-lo, não saberá nada.
De tudo o que senti e vivi nestes meses, daqui a poucos minutos não haverá mais vestígios. Permanecerá no ar apenas um leve cheiro de queimado. E aqui a gente finaliza a leitura deste livro. Esse último registro assim, eu acho que pode provocar uma frustração em muita gente, né? Porque eu acho que todos nós, né, que acompanhamos essa leitura e esses relatos dela, torcíamos, né, para que ela conseguisse, né, ter a coragem de voltar a ser a Valéria, de viver a vida que ela desejava, de viver o sonho, né, de se tornar livre, né, de ser realmente quem ela é, de tirar aquele chão firme, né, em que ela construiu a sua vida e ir para o desconhecido. Mas ela é humana, né? Ela é humana e que eu acho muito interessante aqui nesse livro é que a autora ela não quis trazer um conto de fadas onde todos foram felizes para sempre, né? Em que o final é feliz, em que a pessoa consegue vencer, né? Ela traz uma realidade e é uma realidade muito, muito próxima de nós, mulheres principalmente, é muito, muito presente nos dias de hoje, em que muitas de nós ainda permite que as pessoas escolham a nossa vida, né? Porque é essa fala que ela tem com Guido aqui no final, né? Quando ela fala, né, que Michele e os meninos decidiram que vou parar de trabalhar e ficarei em casa com o bebê. E ela aceita isso, né? Eu acho que a sensação que eu tive é que ela cansou, né? Ela cansou daquele conflito interno, né? E, e decidiu por um dos lados. E ela decidiu pelo lado que talvez fosse o lado mais seguro, mais fácil, mais conhecido, né? Então ela vai manter, né, aquela imagem da esposa, da mãe e agora da avó perfeita, né? Mas ela agora ela já tem consciência, né? Principalmente quando ela fala que quando eles sentam à mesa todos juntos, né? Que parecem transparecer leais, sem insídias, ela sabe que nenhum deles se mostra como verdadeiramente é, né? Que todos eles escondem, camuflam, né? Seja por pudor ou por despeito. Então, hoje, ela tem uma visão dessa família muito diferente da visão de quando ela começou a escrever aquele caderno. E então ela desiste do Guido, né? Ela desiste dessa vida, ela desiste né, dessa juventude e ela ressente disso porque ela gostaria muito, né? E ela, quando ela fala aqui, né, que a minha renúncia é somente mais uma prova daquela falta de coragem que Mirella chama de hipocrisia. Então ela tem consciência, né, que ela está renunciando pela falta de coragem mesmo. Ela não tem coragem, ela ainda não está preparada,
né? Mas para ela conseguir manter e voltar a, eu não falo nem voltar, né? Mas para ela manter essa vida que ela tinha antes, ela precisa destruir o caderno. Porque o caderno é que faz com que ela tenha a consciência de tudo que ela sente, de tudo que ela deseja. E aí ela joga de novo para a Marina, né? Ela precisa destruir por causa da Marina, porque ela não quer deixar a Marina tomar conta, né? Ela não quer deixar que a Marina seja a dona da casa, ela não quer que a Marina tome o lugar dela, né? E que na lápide dela, como ela fala aqui, né, era uma santa. Então ela realmente ela não dá conta de, de se desprender dessa imagem, né? Então assim, apesar de, né, assim, ao terminar esse livro, né, esse caderno proibido, é aquilo, né, parece assim que traz um certo sentimento de frustração por conta dessas escolhas da Marina, né, que a gente, né, no fundo, assim, acho que todos nós esperávamos que ela realmente assim, rompesse com tudo, né, e escolhesse realmente viver o amor, a liberdade e tudo mais, mas é preciso olhar para ela com delicadeza, né, porque, igual eu comentei no início, né, ela é um ser humano, né? Ela viveu conflitos assim devastadores e ela é uma mulher que ela é literalmente atravessada pelo tempo que ela vive, né? Ela é atravessada pelas tradições, ela é atravessada pela educação que ela recebeu, né, pelos papéis que ela aprendeu, né, a ocupar, porque ela foi ensinada a ser assim, né, e principalmente, né, acho que por essa culpa. Nesse último registro aqui, ela fala o tempo todo dessa culpa, né, por isso que ela fala que ela não dá conta de viver com Guido, porque ela ia viver com essa culpa, porque a única forma que ela não sente culpa é sendo validada pela família. E ela, sem essa família, ela ia viver em culpa. Então, essa grande culpa que ela carregou durante essa vida inteira, né? Ao tentar existir sem essa família, sem todos esses conceitos e essas tradições e regras em que ela foi ensinada, realmente a consumiu. Ela não conseguia viver, né? Ela não conseguia viver sem essa culpa. Então, por isso ela renuncia, né? E talvez assim, eu não vou falar talvez que seja o mais doloroso, né? Mas às vezes a gente pensar que o que o livro traz, esses registros que ela traz, né, ainda existem, né, muitas Valérias aqui entre nós, né, muitas Valérias que cuidam de todos, né, mas elas não sabem cuidar de si próprias, mulheres que ainda sentem muita culpa ao desejar o silêncio, ao desejar o seu próprio espaço, ao desejar o descanso, ao desejar a ter uma individualidade, a viver uma individualidade, a viver um prazer, né? Mulheres que aprenderam a confundir o amor com a anulação, né? Que é o caso da nossa protagonista aqui. Então, assim, tem muita coisa nessa história, né? E por isso que eu quis muito trazer esse livro dessa forma comentada, porque ele é ambientado há 70 anos atrás. E quantas Valérias a gente conhece hoje, né? No século XXI, em 2026, muitas Valérias. Mas assim,
eu acho que o mais importante, talvez, que fique em tudo isso, é que a Valéria ela pode estar voltando para uma vida que ela conhecia, né? Uma vida que ela se sente segura, que ela que ela domina, né? Mas ela nunca mais vai ser a mesma, nunca mais, porque a partir do momento em que aquele caderno existiu, em que ela trouxe para a consciência, né, tudo aquilo, aquele tanto de descoberta que ela às vezes se sentia assustada e até com medo de pensar, né? Ou seja, a consciência também existiu, né? As perguntas existiram. Quantas perguntas ela fez a ela mesma, né? De tudo aquilo que ela estava vivendo, como assim, né? Como assim? Que eu estou vivendo? O que é isso? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com ela? Então, assim, ela não vai voltar a ser a mesma Valéria. Então, eu acho assim que aí é um achismo meu, né? Ela acho que vai ser mais difícil agora para ela viver, para ela voltar a viver, né? Assim, essa vida agora foi uma escolha, ela fez a escolha de manter aquela vida dela. Talvez seja muito mais difícil para ela agora manter, porque antes ela não tinha a memória, né? Antes ela não tinha consciência, agora ela tem. E aí, a todo momento, isso vai retornar à mente dela, mesmo que ela tente não registrar mais, porque o caderno sumiu, né? Mas a consciência dela vai estar ali e sempre alguma coisa vai voltar, certamente, né? Porque ela, quando ela começou a se perguntar quem ela era realmente, ela já fez uma transformação, ela já mudou, ela não vai ser mais a mesma pessoa, nunca mais, né? Mesmo que ela ainda se sinta incompleta, né? Mas como ela mesma falou aqui, né? Ela está se sentindo seca, fria, né? Sem vida, porque realmente ela optou por isso, né? O que dava vida, colocava ela para cima, que dava energia, era realmente a possibilidade de viver um grande amor, né? De ser livre, de ser ela própria, de ser chamada de Valéria, de ser reconhecida pelo que ela é, né? Então ela optou pela invisibilidade, mas uma invisibilidade que agora ela está transformada. E aí, certamente, ela não vai ser a Valéria de antes do caderno, né? Em casa, no trato com a família, não vai ser. Né? Então, acho que talvez vai ser um pouco mais difícil para ela lidar com isso, né? Então, assim, é um processo. Então, a Valéria mostra que isso é um processo. Né? Eu acho que ninguém muda de uma hora para outra. Né? A vida não é um estalar de dedos. Ela começou a tomar consciência, mas não teve coragem ainda de assumir alguma coisa. Mas quem sabe, né? Eu acho que, não sei, pode ficar aqui no ar, né? Talvez porque ela iniciou um processo, e é um processo que tem altos e baixos mesmo. A gente não consegue manter, principalmente em situações de conflito, é um vai e vem mesmo, né, um lá em cima, um lá embaixo o tempo todo. Mas assim, é o processo natural da nossa vida. Né? E se a gente tem consciência disso, eu acho que fica um pouco mais, não vou falar mais fácil, mas talvez um pouco mais natural, mais consciente, né, de que isso é, é a nossa vida, né? Isso é a nossa humanidade, né? Talvez algumas escolham permanecer nessa posição, talvez outras pessoas já tenham uma consciência maior, né, de que e consigam, né, dar alguns passos em direção a alguma mudança mais visível, né, mais da vida. Mas a gente não pode julgar ninguém, né, porque igual a gente viu aqui a história da Valéria,
né? Ela desapegar, ela desconstruir toda uma vida construída em cima de tradições, em cima daquela educação e do que ela foi criada, é algo muito radical. Nós não conseguimos fazer mudanças de uma hora para outra. Isso, às vezes, tem gente que consegue, né? Mas geralmente a gente não consegue. O processo é lento, o processo é um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? Mas ter a consciência de que isso é processo é muito importante para que a gente tenha êxito, né? Que seja uma constância, a gente mantém esse processo, mesmo com os altos e baixos, mesmo com os conflitos, mas a gente continuar, né? Para a gente poder dar passos que façam essa diferença na nossa vida, né? E dar passos em direção àquilo que a gente deseja, que a gente espera, que faz sentido para nós. Então, assim, certamente a Valéria, ela não vai ser, né, a mesma, da mesma forma que nós não somos as mesmas quando nos conscientizamos de algo, né, muda, não tem jeito, muda, e o importante é saber que, assim, que existem possibilidades, né, que existem escolhas que nós podemos fazer. A Valéria escolheu o que ela escolheu, é o que ela dava conta. E é por isso que a gente não pode julgar mesmo, né? Porque cada um tem a sua história, então não tem como a gente julgar alguém por não conseguir, às vezes, dar um passo que nós de fora estamos vendo que ela poderia dar, né? Nós não podemos viver a vida do outro, só o outro sabe o tanto que onde que o sapato aperta, né? Como se diz. Então, é cada um no seu caminho, cada um com a sua mochila, né? Carregando aí o que tem dentro dela. Mas que bom, né? Seria se a gente conseguisse ir deixando para trás e esvaziando essa mochila para criar novos espaços e preenchermos com novas ideias, com novas possibilidades, com o novo, né? A gente se permitir viver o novo. Então, assim, eu acho que talvez a grande esperança que o livro deixa aqui para nós, né, que é essa possibilidade da gente interromper, mesmo que silenciosamente, alguns ciclos da nossa vida. A gente tem essa possibilidade, né, de compreender que o amor, para a gente amar, né, a gente não precisa desaparecer, para a gente cuidar da família, a gente não precisa se abandonar, a gente não precisa se anular, a gente não precisa ficar invisível, né? Que a gente pode existir como pessoa, né? Como uma identidade, e isso inclusive um exemplo para as gerações, né, que vêm após nós, né, que vem depois de nós, porque é isso, né, são os ensinamentos. A Valéria, ela teve os ensinamentos das gerações anteriores, e ela pegou isso aí como exemplo. Então, é isso que acho que a gente precisa também transmitir para os nossos filhos, né, e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, familiares, sobrinhos, que sejam, mas transmitir que pode ser diferente, né? Que pode ser diferente. Às vezes a gente está preso em alguma coisa, mas olha, não precisa ser igual a mim, né? Igual às vezes a Valéria falava, né? Que queria que eles fossem iguaizinhos a ela. Não, né? Não precisa ser assim, né? O cuidado não significa abandono, não significa invisibilidade, né? E acho que é isso, né? Assim, o caderno, ele termina aqui, né? O caderno da Valéria termina aqui. Ela queima o caderno. Mas o que está lá dentro, ele não se apagou, porque agora está na consciência dela. Hoje ela consegue, né, sentar à mesa
e saber que todos aqueles que estão ali à mesa não são o que demonstram ser. E isso é muito importante, porque ela própria agora tem a consciência de que ela também não demonstra o que ela é verdadeiramente. E ter essa consciência e olhar para aquelas pessoas com essa consciência certamente vai fazer com que ela não ocupe aquele mesmo lugar, né? Digamos que ela vai estar naquele lugar, mas de uma forma diferente, porque ela não vai estar agora na inocência ou na ignorância. Ela sabe, e a partir do momento que se sabe, não tem como voltar atrás, né? Não tem como fingir que não sabe. Então o caderno está terminado, mas as perguntas que esse caderno suscitou, essas perguntas vão permanecer e provavelmente muitas outras virão, né? E que essas perguntas também surjam e permaneçam em nós, né? Porque acho que esse grande... Acho que essa é o que fica, né, desse livro. A gente não pode parar de se perguntar, a gente não pode parar de tentar olhar para a gente, né? A gente não pode se abandonar. Então, que essas perguntas, que esse caderno, né, agora ele fique na nossa consciência, né, e fique na consciência da Valéria, de forma a permear o caminho dela daí para frente, e que suscite em nós também essas perguntas e que elas possam continuar. Então a gente finaliza aqui a leitura comentada do Caderno Proibido, um livro muito intenso, né? muito cheio de conteúdos, e eu deixo o convite aqui para vocês colocarem aí nos comentários qual livro, né, que vocês gostariam que fosse trazido nesse formato aqui de leitura comentada, para a gente continuar nesse projeto. Para mim foi muito gostoso, foi muito empolgante fazer isso, e eu gostaria, né, e vou continuar, mas eu gostaria de fazer isso junto, né, junto com vocês, trazendo livros que vocês mesmos sugeriram, e acho que vai ser bem bacana. E o Pós-Fácil, ele virá no próximo vídeo. Eu não vou chamar de leitura, né? Vou chamar de Pós-Fácil, que eu acho que é interessante trazer a visão dessa pesquisadora, né, e dessa professora que estudou e que pesquisou muito aí sobre essa nossa personagem, e trazer essa visão dela. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, um grande abraço, agradeço imensamente a companhia, né, de vocês aí, o interesse, né, em ouvir a história e os relatos. Agradeço os comentários que fizeram, e a proposta é essa mesmo, né? Provocar em nós perguntas, reflexões, porque é isso, né? É o nosso processo aí do nosso crescimento, né? Do nosso amadurecimento como seres humanos. Um grande abraço e até a próxima leitura comentada. Até mais!